E aí, pessoal, tudo bem? Então, na resenha de hoje a gente vai ter a honra de falar sobre a maior obra literária de ficção científica de todos os tempos, Duna, né? Isso não é só a minha opinião, é quase um consenso, né? Em termos de ficção científica, Duna é o maior livro já escrito de todos os tempos, a maior saga, né? E só O Senhor dos Anéis se equipara a Duna, mas é um gênero um pouco diferente, é fantasia, né? Não é bem ficção científica, né? Então, antes de eu começar a falar sobre a obra, eu queria trocar uma ideia sobre o que faz uma obra ser realmente grande, né? Porque eu uso essa frase muitas vezes aqui no canal, né? Essa obra foi um divisor de águas, essa obra foi grande, mas é porque realmente eu estou escolhendo a dedo das coisas que a gente vai resenhar, né? As coisas que a gente está resenhando aqui são só obras que tiveram grande impacto, né? E um dos principais fatores para uma obra ser considerada realmente grande é o impacto que ela tem sobre o que vem depois, a influência que ela tem sobre o que vem depois. Quando ela serve de parâmetro para tudo que é feito depois, quando o que vem depois bebe absurdamente dessa fonte, então para mim é um dos principais critérios de decidir se uma obra é grande, mais do que gosto pessoal. Até porque eu não gosto muito de seguir esses cânones da literatura, o que você tem que ler, porque muita coisa, na minha opinião, foi decidido por ideologias, por interesses. Então, assim, eu prefiro seguir meus próprios instintos, no meu caso pessoal, do que eu gosto, né? Eu vou lendo o que é para ler e vou sentindo o que é que eu acho que é interessante e o que não é. Então, sem mais delongas, vamos começar pelas edições que eu tenho em casa, né? Essas edições são muito antigas na Nova Fronteira, né? Esse aqui é o livro principal, o primeiro Duna. O Messias de Duna. Os Filhos de Duna. E o Imperador Deus de Duna. Todas as edições dos anos 80 da editora Nova Fronteira, né? Tenho também aqui o filme clássico Duna dos anos 80, de 85, com Sting, filme do David Lynch, né? Que é um filme cult, mas também é desgostado por muita gente. A gente vai falar rapidamente sobre os filmes, né? Mas o principal resenha aqui é sobre os livros. Então, por curiosidade, você pode ver aqui na dedicatória, 1986. Eu li esse livro com 13 anos de idade, a primeira vez. Depois eu reli uns 15 a 20 anos atrás. E foi realmente uma das sagas assim, que mais me marcaram, né? O Frank Herbert escreveu 6 livros, dos 6 eu li 4, ainda pretendo ler os outros 2 algum dia. E então vamos dar uma contextualizada sobre a obra, né? Então, na década de 60, o Frank Herbert, um estudioso de religiões, né, que tinha várias áreas de interesse, psicologia, religiões, um cara que tinha assim, um conhecimento humano assim grande, escreveu esse livro e teve muita dificuldade em publicá-lo, né? Porque era uma coisa tão diferente do que existia que nenhum editor acreditava que fosse dar certo. E realmente, quando ele foi publicado, ele foi um fracasso, né? Precisou se tentar vários tipos de edição, dar uma insistida, e depois que ele pegou, ele virou um patrimônio da cultura mundial, né? É absurdamente lido dos anos 60 para cá. O primeiro Duna, que é esse aqui, foi publicado em 1965, né? Então, é um livro que já tinha considerações sobre o meio ambiente, né? Considerações sobre o impacto da nossa relação homem-máquina, naquela época, mas isso não era novo na época, porque já se tinha muitas obras sobre robôs, ficção científica. Mas é uma obra de uma complexidade e assim, extremamente verossímil, esse universo que ele cria, esses personagens que ele cria. Então, de que se trata a obra, né? Vamos dar uma contextualizada na história. Em torno de 5 mil anos no futuro, né? Uma determinada galáctica é dominada por um império, né? E esse império tem abaixo do imperador tem uma aristocracia das quais são concedidas, né, a permissão de explorar determinados planetas, né? Mais ou menos como um sistema feudal, né? Então,
Nesse universo, a commodity, a mercadoria de maior importância disparado, é o spice melange, cuja tradução literal é especiaria laranja, né? Nós vamos chamar aqui para frente de especiaria. E a especiaria, ela é usada para prolongar a vida, expandir a percepção e guiar as viagens espaciais. Então a especiaria é como se fosse a gasolina desse universo, né? Então é uma commodity de extrema importância. Ela é produzida apenas em um planeta chamado Arrakis, e esse planeta é apelidado de Duna, é conhecido popularmente como Duna, porque o planeta é coberto por dunas arenosas, né? Exatamente como a gente tem aqui no Nordeste, e exatamente como o Frank Herbert viu no Oregon, né? Quando ele morou lá, ele se inspirou nas dunas que ele viu no Oregon para criar na imaginação dele esse ambiente. Então, nesse contexto, a nossa história começa quando o imperador revoga o direito dos Harkonnen, que era uma das casas aristocráticas, né, que compõe a aristocracia desse universo, revoga o direito deles explorarem a especiaria no planeta Arrakis e transfere o direito para a casa Atreides, né, para os Atreides. Então, os Harkonnen estão saindo do planeta Arrakis e os Atreides, a casa Atreides está chegando para explorar a especiaria, né? E esse planeta Arrakis é um planeta extremamente seco e habitado por um povo nativo chamado Fremen. Esse povo, os olhos deles são completamente azuis, né, devido à exposição com a especiaria. Não só a pupila, mas todo o globo ocular. E eles já habitam lá o planeta. E nesse planeta habitam, nessas areias, habitam vermes imensos, né, tamanho equivalente a uma baleia azul, digamos assim, mas na forma dos anelídeos, né, como se fossem minhocas enormes, que habitam essas areias, e a especiaria é um subproduto desses vermes, né, da alimentação desses vermes, né. Então esse planeta é um planeta coberto por dunas, infestado por esses vermes, e a especiaria é um subproduto deles, e esse povo habita lá. E os Harkonnen, a casa Harkonnen está saindo, e os Atreides estão chegando com a concessão de explorar essa especiaria lá nesse planeta. Então, o personagem central da história é o Paul Atreides, o filho do Duque Leto Atreides, que é o chefe, o líder da casa Atreides, né, um aristocrata maior da casa Atreides que está chegando em Duna para explorar a especiaria. Um nobre extremamente justo, né? Só que esse filho dele, a mãe dele, pertence a uma linhagem de mulheres que têm uma disciplina chamada Bene Gesserit, que cultivam disciplinas de expansão da capacidade física e psíquica. Né? As Bene Gesserit, elas têm uma capacidade psíquica extremamente expandida, né? Elas conseguem controlar algumas pessoas pela modulação de voz, elas lutam muito bem, e as Bene Gesserit sempre têm filhas, né? E o Duque Leto Atreides casou com a Bene Gesserit, só que em vez dele ter uma filha, ele teve um filho. E as Bene Gesserit tinham uma profecia que quando na linhagem delas tivesse um indivíduo do sexo masculino, esse indivíduo seria o Kizaz Haderach, né? Um ser muito poderoso, superior, é uma profecia. E quando os Atreides chegam no planeta Duna, os Fremen têm uma profecia que um dia iria chegar um ser messiânico, que eles chamam de Muad'Dib, né? O dialeto deles é um pouco semelhante aos dialetos dos países árabes, né? Na imaginação do Frank Herbert, ele faz algumas associações. Então, assim, o Paul Atreides é onde se cruzam duas profecias, né? Ele supostamente seria o Kizaz Haderach das Bene Gesserit, que é essa seita da qual pertence a mãe dele, e também seria o Muad'Dib, que é esse ser messiânico dessa profecia lá dos Fremen, o povo nativo de Arrakis. Essas profecias se cruzam nele, né? E o Paul Atreides, ele recebe
treinamento superior em tudo quanto é disciplina, nas disciplinas das Bene Gesserit, nas disciplinas militares da Casa Atreides, né? A tradição militar é muito forte, né? E mais para frente na história ele acaba também aprendendo todos os costumes Fremen, né? Então, um spoilerzinho pequeno que não vai atrapalhar a obra, não é nenhum spoiler grande. Quando os Atreides chegam para explorar a especiaria, os Harkonnen armam cilada junto com o Imperador. Na realidade, assim, os Harkonnen não queriam deixar de ter essa concessão, né? Não queriam ceder o osso para os Atreides, né? Então se começa aí uma guerra, né? Começa aí uma grande guerra. E no centro de tudo isso está o Paul, a sua mãe, né? O povo nativo, que era oprimido pelos Harkonnen, né? Que o Duque Leto Atreides pretendia dar um tratamento bem melhor. O planeta Arrakis e os vermes de areia. Então, a história, sem dar spoiler do primeiro livro, desse aqui é essa. Se você ler só esse livro aqui, ele já não tem não precisa de continuação, já é um livro fantástico, maravilhoso. Ah, mas os outros livros que o Frank Herbert escreveu, as continuações, estão no mesmo nível desse aqui? Estão sim, estão sim. Então, o Frank Herbert escreveu 6 livros e depois que ele faleceu em 86, no ano que eu ganhei esse livro aqui, ele faleceu, eu tinha 13 anos. O filho dele continuou a saga em coautoria com outros escritores, né? Então tem diversos volumes lançados, além do 6º. Eu só tenho curiosidade de ler os outros 2 que o Frank Herbert escreveu, que eu nunca li, né? Porque é muita coisa para ler, você vai lendo, você vai se interessando por outras coisas. Mas eu ainda quero fechar esse ciclo, né? E assim, as minhas edições são, não tem mais nem, a lombada perdeu foi a cor, o nome do autor ninguém vê mais, de tão antigo que é. E eu tenho orgulho dessas edições. Mas eu vi que tem umas edições muito bonitas, cobiçadas na Amazon, resenhadas por todos os canais. Eu ainda pretendo adquirir, né, 2 boxes, né, para ler os que estão faltando do Frank Herbert. Mas se você ler só esse aqui, já é uma grande leitura, ele não deixa nenhuma pendência, né, ali é só a continuação da saga. Então, qual o diferencial de Duna? Primeiro, a forma como ele é escrito, né, assim... em segundo lugar, é muito verossímil esse universo que ele cria. É um prodígio da imaginação, é uma coisa assim incrível, como a imaginação do cara pode ir tão longe. E assim, as questões geopolíticas dessa história, elas são muito assim, as questões geopolíticas em relação ao meio ambiente, elas são muito interessantes, de certa forma atuais, né? Naquela época não existia, né? Esse livro foi bem na época da explosão da contracultura, né? Então, foi a partir dali que eles começaram a pensar nesse tipo de coisa. E também os personagens, a construção dos personagens também. Às vezes eu repito isso em algumas obras que eu resenho, mas é porque isso é uma coisa incomum que as grandes obras têm. Os personagens fantásticos, maravilhosos, muito bem construídos, né? Muito interessantes. O Paul Atreides é um personagem muito interessante. As Bene Gesserit, que é a seita lá da mãe dele, elas são a ordem, né, digamos assim, para dar uma coisa mais formal, né? Elas são extremamente interessantes. E assim, uma coisa que o livro coloca também, assim, são as disciplinas que existem nesse universo que os seres humanos se submetem para expandir suas capacidades absurdamente. Por exemplo, tinha outro grupo lá, toda casa tinha como conselheiro um mentate, né? Por exemplo, o mentate era um ser humano cujo cérebro era extremamente treinado e tinha um racional super desenvolvido, um racional super desenvolvido. Então os mentates serviam como conselheiros das casas aristocráticas, toda casa aristocrática tinha um mentate para pensar junto e tomar decisão junto, né? Então é muito interessante essas ordens específicas, né, de seres humanos que submetiam a disciplina absurda para aumentar suas capacidades, né?
Isso tudo é muito inspirador, né? Faz você se interessar também, aprender determinadas disciplinas. Isso foi muito legal, eu ter tido contato com isso muito jovem, né? E foi muito bom ter lido de novo também, que a primeira vez eu li muito, muito jovem, consegui gostar, mas depois, quando eu li de novo, foi que eu realmente eu usufruí o que a obra, vi tipo, o potencial todo da obra, né, que a obra tinha para mim, né? Então esse livro ele causou um impacto, foi causando aos poucos, né, que no começo ele foi um fracasso, um impacto enorme, né? Virou uma obra essencial. Para você ter ideia, Guerra nas Estrelas, eu digo que Guerra nas Estrelas é uma mistura de Duna com a Segunda Guerra Mundial, né? Então ela bebeu dessa fonte assim absurdamente, né, nos elementos estéticos, né? Tatooine, o planeta Tatooine, que o Luke Skywalker vivia no planeta de Duna. Aí existia um império, que era um regime totalitário, né? Então, existia o Jedi, que era uma ordem que tinha um treinamento para se tornar guerreiros superiores com habilidades desenvolvidas, tanto físicas quanto físicas. Então, assim, o Star Wars, ele bebeu muito, muito dessa fonte, por exemplo, né, que virou uma franquia muito mais mainstream, né? Só que como o Duna é uma obra literária, ela é muito mais profunda. Então, eu digo que cada canal de transmissão de história tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? Eu ainda gosto mais da literatura do que de qualquer outra coisa pela profundidade que ela dá à história, aos personagens, na psique das pessoas, dos personagens envolvidos. Mas, assim, no caso de ficção científica, a literatura tem uma desvantagem porque você tem que criar, você tem que ter um bom imaginário para criar aquele mundo, né? Para aquele mundo se tornar verossímil para você. Então, assim, ilustrar ficção científica é uma coisa muito legal quando você junta duas linguagens, os livros, os filmes, os jogos, os games, né? Só que Duna era um livro muito difícil de ser adaptado para o cinema devido à sua grandiosidade, né? Antes do advento da computação gráfica, né? E uma tentativa foi feita em 1985, um diretor David Lynch, um grande diretor, assim, exótico, né? Eu gosto, mas também tem gente que não gosta. Ele fez aquela série Twin Peaks, aquela série famosa, né? E ele fez essa adaptação em 1985, um guerreiro, porque sem os recursos da computação gráfica é muito difícil. E com aquele ator que fez Twin Peaks, o Sting, né? E esse filme é cult. Eu gosto muito desse filme, mas ele é considerado muito chato e odiado por outras pessoas. A minha teoria é que esse filme só é bom para quem lê o livro, porque se você lê o livro, você sabe exatamente o que é cada coisa que ele está mostrando aqui, ele está só ilustrando. Quem não leu fica confuso, fica aquele desfile de figuras exóticas, se você não sabe bem o que é, e o cinema não tem a mesma capacidade que o livro tem para explicar. Então é um filme polêmico, mas é um filme que eu gostei muito, é um filme cult, mas é para quem lê o livro, o filme clássico Duna. O filme recente Duna, teve seus pontos fortes, né? Que é o ator principal, aquele rapaz francês, ele interpretou o Paul de uma forma fantástica, né? Porque o Paul era um homem extremamente poderoso, mas não tinha aquela aura de macho alfa, né? Pelo menos o meu imaginário era assim. Eu achei que aquele ator francês, não me recordo o nome dele, Chamelet, né? Ele fez assim um papel do Paul Atreides de uma forma espetacular. E o diretor trouxe à vida aquele ambiente, aquele planeta, de uma forma espetacular. Isso no filme novo agora. Mas caiu. Quais são os pontos fracos que me fizeram não gostar do filme, definitivamente, né? Ele caiu no problema que todos os filmes estão caindo hoje, né? A grande maioria, né? Por isso que a cultura de entretenimento ocidental está sendo ultrapassada pela oriental e está em decadência, na minha opinião. Eles parecem que querem enquadrar o filme em agendas políticas, em bandeiras políticas. Então eles mudam a história, tiram a essência da história. Então mudaram alguns personagens que não tinha como ser mudado. Para você ter ideia, o personagem do Sting, cara, que foi o maior papel mais marcante que o Sting fez no cinema, aquele roqueiro do The Police, ele é simplesmente omitido do filme novo, né? Então a cena que o Sting, a cena mais intensa que o Sting participa nesse filme aqui, vou explicar sem dar spoiler,
ele é substituído por outro personagem para simular lá uma tal de uma luta de classe que não existe naquele ponto da história original. Esse personagem é completamente excluído do filme novo, então não precisa dizer nada, né? Então os pontos fortes foi a recriação visual com os recursos da computação gráfica, de extremo bom gosto, maravilhoso, e os pontos fracos foi que o cara avacalhou a história, na minha humilde opinião. E a obra Duna também, é interessante observar que no começo dos anos 80 foi lançado um game, Duna, para computador, que esse game foi também um divisor de água no mundo dos videogames, porque a mecânica desse jogo de estratégia, em que você assumia uma das casas lá da aristocracia desse universo, ela se viu como padrão para todos os jogos de estratégia que vieram depois, né? O Duna foi o primeiro, o jogo Duna foi o primeiro. Então, no campo dos games, o jogo Duna também foi um jogo inovador, divisor de águas, né? Então, essas novas edições que estão, esses box, capa dura, cara, lê esse livro. Esse livro aqui é incontornável na história do entretenimento, da ficção científica. É um livro fantástico, muito dificilmente você não vai gostar de ler. Se você não tiver curiosidade de se aprofundar, ler outros livros da série, basta ler esse aqui, ele tem começo, meio e fim, entendeu? Então, assim, foi uma grande honra ter resenhado essa obra hoje, né? Uma obra que faz parte da minha vida, né? Que me influenciou bastante. E eu vou colocando um ponto final na nossa resenha, agradecendo esse nosso encontro, e vai sempre estar vindo coisa legal aí pelo canal, pessoal. Muito obrigado.